Fala aí, pessoal, tudo bem? Voto impresso. Eu tenho conversado com muita gente a respeito do voto impresso, né? Independente de qualquer coloração política, vieses políticos, eu não me digo direita ou esquerda, minhas opiniões são circunstanciais e pontuais, né? Com relação à política. Mas eu não venho aqui para opinar a respeito do voto impresso, mas sim para explicar como é que funciona o voto impresso. Porque eu vejo que muita gente tem dificuldade de entender, ou muita gente não leu como funciona a proposta do voto impresso, e muita gente acredita que é voltar a gente votar no papelzinho, marcar lá os candidatos, xingar o candidato lá, e votar no bicho do zoológico, como faziam lá na década de 80, né? Mas não funciona assim. Ainda bem, né? O Brasil, quando começou com o voto eletrônico aqui, muita gente falou assim, nossa, eu mesmo fui um desses. Pô, a gente está à frente nisso, hein? Poxa, os outros países, grandes potências, não sei o que lá, ainda estão votando no papel. Passou o tempo, várias eleições, a gente vota eletrônico e esses países continuam, a maioria, grande parte, votando ainda no papel. Mas por que será? Então, aí entra o ponto que eu quero chegar do voto impresso. A gente que mexe, que tem familiaridade, o costume de fuçar, né, vamos dizer assim, em softwares e hardware, tem mais familiaridade e convivência com isso, a gente entende, sabe, ou até mais ainda um profissional da área, sabe que softwares não são 100% confiáveis. Mas por quê? Porque existem bugs seriam defeitos no software, né? Existem programações, falhas de programação, né, que a gente chamaria de bug, né, no caso, programações maliciosas e nenhum software, nenhuma informação no mundo virtual é completamente segura. Todas elas são dados, elas podem ser modificados. Assim sendo, eu dou um exemplo simples. Você chegou lá para votar. O seu candidato, você estudou, pesquisou sobre ele, leu as propostas dele e votou no José das Couves. Ele é um baita candidato para você, né? Vamos dizer que até eu votaria no José das Couves. Aí você botou o seu voto lá na urna eletrônica, apareceu a foto do candidato José das Couves, você deu confirma. Só que o que foi computado não foi o voto do José das Couves. Foi um voto para o Marcos Janela, por exemplo. Depois o Marcos Janela, ele vai receber seu voto, como vai receber o voto de outras pessoas também, né? Qual a segurança que você teria que isso não aconteceria? Nenhuma, não é? E quanto mais se você pedir para auditarem os votos, que auditar mais ou menos é conferir os votos, como vão conseguir auditar os votos? Se o que vale são só dados eletrônicos e os dados eletrônicos estão para o Marcos Janela. Não existe como conferir, não é? Nem você, na hora que votou, você tem segurança que votou nele. Então, o voto impresso não seria você voltar a escrever seu voto. Você votou no José das Couves e recebeu um boletim, um papelzinho escrito José das Couves. Você conferiu, você tem a primeira segurança que você votou naquela pessoa, não é? E foi para a urna lacrada. Então, você pode perguntar, e se acontecer com voto impresso a mesma coisa que aconteceu na tela? Imprimiram o nome do candidato que você viu em tela, mas na hora de computar, computaram outro candidato. Computaram Marcos Janela. Mas o seu voto impresso, ali conferido, está com o nome do seu candidato. Isso futuramente, se for necessário o TSE abrir uma investigação para conferência dos dados, vai ter o dado físico ali, o dado concreto do seu voto, para conferir com os dados virtuais, que são inseguros. E até mesmo na hora, se você votou e apareceu outro candidato ali no papel, você pode fazer denúncia ali na zona eleitoral que você está. E a partir daquela denúncia, pelos números de denúncia, eles podem abrir também uma conferência dos dados. Então isso é uma segurança para a democracia. Eu fiquei muito chateado
em conversar com as pessoas, elas não entenderem. Mais chateado ainda, de encontrar professores do ensino fundamental, secundário e até universitário que não entenderam ou não sabiam o que é o voto impresso, ou leram e não entenderam, o que é pior. E pior ainda, eles passam para os alunos dele que aquilo é ruim e não uma segurança democrática. É a única forma que a gente tem, cidadão, independente se você votou no Zé das Couves ou no Marco Janela, vocês vão ter a mesma segurança para a conferência dos dados no futuro. Então, basicamente, é isso que é o voto impresso. É uma segurança para a conferência. No máximo que você poderia falar assim, e quem me diz que as pessoas que vão conferir depois os votos não vão mentir e botar o resultado mentiroso lá? Não se sabe, mas já temos uma segurança a mais, uma segurança palpável e não virtual. Eu dou um exemplo muito simples, que é muito comum, muita gente conhece que mexe com o meio virtual, de concursos, votações, pesquisas online. Tem muitas pesquisas online que você vota em uma coisa e ela computa outra coisa. E até alguns sites de pesquisa e de votações online, concursos, começaram a dar para você um comprovante, para você dar print, justamente para você poder comprovar ali e falar assim, peraí, votei nesse. Aí as pessoas podem juntar uma porrada de gente e botar os comprovantes dela e mostrar que não foi bem isso que apareceu ali, sabe? Então é simples assim. É um meio de você estar mais seguro do seu voto. E é um meio também do candidato que você votar, futuramente, pedir uma conferência dos votos. Ele vai pedir o quê? Conferência virtual com virtual? Não vai adiantar nada, sabe? Se você votou no José das Couves e caiu o Marcos Janela, vai dar que a conferência deu a favor do Marcos Janela, independente de qualquer coisa. Então, não é questão de partido, de defesa de político. Só porque um político que você não gosta tem essa proposta, não quer dizer que a proposta é ruim. Pode ser uma proposta boa para todos, pode ser útil para todos. E é o caso, ela é útil para todos. E então é basicamente isso, é simples assim. E eu queria também trazer aqui que o próprio Supremo Tribunal, pretendo um dia fazer um vídeo sobre o Supremo Tribunal, falar sobre a origem do Supremo Tribunal, né? E por que ele se tornou uma aberração política totalmente distoante com o sistema democrático, né? E até super poderosa e autocrática às vezes. Mas esses próprios, muitos deles aplaudiram as novas urnas que foram lançadas, já apresentaram novas urnas com voto impresso. Isso muita gente não sabe. Eu vou botar o vídeo aqui daqui a pouco, porque antes eu vou só chamar a atenção para um negócio interessante que aparece no vídeo. Um político específico, um ministro específico, que é conhecido aí como, né, ligado ao Supremo Tribunal Federal, ele falou exatamente isso. Nós temos que segurar esse voto impresso, só isso. Ele era a favor, mas queria segurar para uma eleição por questão política. O novo equipamento foi pensado para destros e canhotos. O teclado apresenta uma distribuição das teclas mais inteligente. A urna está com um visual mais moderno, leve e simpático ao eleitor. Pensou-se nesse novo design com esse objetivo de um melhor diálogo entre o mesário e o eleitor, né, facilitar, portanto, todo esse trabalho. Ela é esteticamente muito bonita e vem se integrar a esse sistema extraordinário de apuração eleitoral que nós temos no Brasil. Eu achei o design moderno, bonito, futurístico. O aspecto externo é muito agradável. A parte frontal é um pouco mais alta do que a do modelo atual, proporcionando melhor visualização do que foi digitado. Outra novidade é a posição da bateria, localizada em um módulo externo. Essas mudanças vão permitir que o transporte aos locais de votação seja mais rápido. Numa viagem na região amazônica, que teria que ser feita por 3 viagens de avião ou de helicóptero, você pode fazer em 2 ou até em uma viagem só.
Isso diminui o custo da justiça eleitoral. Outra inovação é o módulo destinado ao repositório do voto impresso. Por ser fabricado em tecido flexível, o local destinado ao voto facilita a reposição. O novo layout foi pensado para atender a determinação do Congresso Nacional e implementar o voto impresso. Agora temos que acoplar também esse modelo do voto impresso. Estamos discutindo com o Congresso se é possível atrasar ou se é necessário mesmo fazer essa modificação. A urna eletrônica usada no Brasil completou 20 anos. Cada equipamento tem vida útil de 10 anos. A ideia é fazer a troca pelos novos equipamentos a cada eleição, quando a Justiça Eleitoral realiza a compra de novas urnas para fazer a substituição e também para acompanhar o crescimento do eleitorado. Você vê o quanto o voto somente eletrônico pode ser um pretexto sempre de manipulação política, manipulação eleitoral. Isso pode vir a causar danos a você que está votando no seu candidato. Então, por isso que é importante essa segurança. Uma segurança para todos os cidadãos brasileiros. É a única segurança democrática que a gente vai ter com relação ao sistema eleitoral, à votação. Porque o voto eletrônico não é seguro. Nenhum dado virtual é seguro. Nenhum sistema, software, é seguro. Quanto mais quando você não tem como conferir aquilo. Então, basicamente, por isso que muita gente chama de voto auditável, porque isso realmente é um voto auditável. Você pode conferir os votos. Voto físico com os dados virtuais. Entendeu? É isso aí, gente. Acho que a explicação é essa, é simples assim, é muito simples. Não sei mesmo com algumas pessoas não conseguem entender ou ver isso, ou se é por má fé mesmo, por questão de politicagem e falta de caráter, né? Mentalidade corrupta, né? De falar assim, para entrar meu candidato pode ser corrompido. Então a gente vai querer o voto auditável, o voto impresso só nas eleições que tal candidato não participar, para a gente poder modificar o resultado. Isso seria horrível, né, se acontecesse isso. E a gente está numa sociedade doente de caráter. É uma das coisas que mais me entristecem, assim, realmente, hoje em dia, a falta de caráter das pessoas. A falta de, sabe, das pessoas quererem se corrigir e falar assim, pô, o que eu estou fazendo é errado, eu gostaria que fizesse comigo? Não gostaria. Então, mais ou menos isso. A gente tem que ter mais empatia humana também e civilidade e democracia. A gente respeitar a opinião alheia e poder debater a respeito, poder trocar ideias, chegar a um ponto comum. E esse ponto comum está na segurança também. Tá, gente? Então, valeu. É só isso que eu queria dizer. Falou. Até mais. Estamos discutindo com o Congresso se é possível atrasar ou se é necessário mesmo fazer essa modificação.